Meu nome é Wilmara, eu nasci na cidade de Itaúna, um pouco interior de Minas aqui, e eu fui criada numa fazenda em Mateus Leme. Tenho 33 anos, sou pedagoga, atualmente não estou lecionando porque acabei de ter um filhinho, na verdade ele já tem 2 anos. Eu faço parte da Igreja Evangélica Verbo Vivo há praticamente a minha vida toda, porque quando eu era pequena, minha mãe levava para uma igreja na cidadezinha onde a gente morava, que era filiada à igreja, na minha igreja atual. E várias vezes durante o ano a gente tinha encontros da nossa igreja com a Igreja Verbo Vivo. E eu gostava tanto porque eu encontrava tanta gente tão feliz, tão alegre, tanta criança para brincar. E lá em Serra Azul, a igreja sempre teve os acampamentos, igual muitas igrejas evangélicas no Brasil fazem esses acampamentos para crianças. E eu amava, era tudo muito divertido, desde a comida, do café da manhã até a janta, era tudo muito divertido. A gente tinha muita brincadeira e a gente tinha nosso tempo na capela, a gente lia a Bíblia junto, a gente estudava a Bíblia junto. Isso foi na década de 90, mais ou menos, e você pode conversar com vários da minha idade que estão na igreja hoje, como que era bom, a gente estudava a Bíblia junto e muitos fundamentos a gente tem hoje por causa daquele período que a gente estudou junto à Bíblia, a palavra de Deus, muito do temor de Deus foi colocado no nosso coração. E é isso que eu quero para o meu filho hoje, ensinar para ele o temor do Senhor, e é nessa igreja que eu quero que ele fique e eu vou ficar também. A minha pequena igreja em Serra Azul era muito pequena, acho que mais ou menos 7 membros, não tinha criança, acho que era só eu e mais umas 2 crianças. Então, quando a gente encontrava com a igreja Verbo Vivo, eu via tanta criança brincando, era tão divertido, e eu gostava tanto de estar junto com eles. As pessoas que cuidavam das crianças eram sempre tão divertidas, não era só adulto que ficava olhando as crianças brincando lá, eram adultos que brincavam com as crianças, eu nunca tinha visto aquilo. E onde eu morava, na fazenda, eu brincava muito sozinha, então quando eu encontrava com eles era muito divertido. E eu sempre tive um desejo de fazer mais parte da igreja, porque era só algumas vezes ao ano que a gente se encontrava. E quando eu fiquei adolescente, com uns 15 anos mais ou menos, minha mãe achou que era melhor a gente participar mais, ficar mais perto. E a gente começou a ir todos os domingos na igreja, na época a igreja era em Belo Horizonte, a gente começou a ir quase todos os cultos que a gente podia, e até que chegou uma hora que a minha mãe decidiu que a gente ia mudar para ficar mais perto, mas aí a igreja também resolveu mudar para mais perto da gente. E foi nessa igreja, para mim, maravilhosa, que eu encontrei meu esposo, e hoje a gente já falei que a gente tem um filhinho, e ele tem o mesmo coração que eu tenho, ele ama ir para a igreja, ama encontrar os amigos dele, ele acorda de manhã e fala assim, mamãe, quero brincar com os amigos. Esse é o coração dele e eu tenho certeza, porque o meu coração também, é muito amor que eu recebi na igreja, muito amor. Em cada ponto da minha vida que eu tive situações difíceis, igual quando eu perdi meu irmão, quando eu perdi meu avô, minha avó, eu podia pegar o telefone e ligar para alguém e falar assim, olha, por mim tá difícil. A última coisa difícil que aconteceu foi quando eu perdi meu irmão e eu liguei para uma amiga minha da igreja e ela ligou para os pastores e todo mundo estava orando por mim. E eu sentia tanta graça de Deus para atravessar aquilo tudo. Foi difícil, foi muito difícil. Ele não era tão velho, ele era novo. Mas Deus me atravessou e eu tenho certeza que é por causa das orações e do amor de Deus nas pessoas, dos meus pastores, dos meus irmãos da igreja. Então eu só queria falar para todo mundo que são muitas mentiras que são faladas aí fora, muitas mentiras, mas vocês podem ir na igreja e ver que nada daquilo é verdade. As nossas crianças são muito felizes, elas amam louvar, elas amam orar, elas amam os pastores, elas amam os ministros da igreja. E assim como nós amamos, por causa de tudo de bom que a gente já recebeu na nossa igreja. E eu também já ouvi falar na mídia aí fora que na nossa igreja os casamentos são armados. Isso é uma mentira muito grande. Deus me deu meu esposo, Deus me falou que ele ia ser meu esposo. E ele é a maior bênção que Deus já me deu na minha vida.
E se ele for contar, ele vai falar a mesma coisa. Deus falou para ele que eu era a esposa dele. Então, essa é uma mentira muito grande. Meu pastor e minha pastora costumam falar, para ter um casamento precisam ter duas pessoas que vão querer. Então, não tem como você obrigar uma pessoa a se casar. Ela se casa porque ela quer.